amigos, Ícaro Pereira. Hoje estamos aqui na Secretaria Municipal da Fazenda de Alagoinhas, hoje aqui com a secretária Rosiane Santos, ela que é a secretária da Fazenda de Alagoinhas. E para começar a entrevista de hoje, eu gostaria de perguntar à secretária, já que estamos aí passando por esse momento de discussão do empréstimo na Câmara de Alagoinhas, o assunto está em alta aqui no município de Alagoinhas. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que uma pessoa que está muito por dentro do assunto, que é a Rosiane. Então, Rose, para começar a entrevista de hoje, a gente sabe que Alagoinhas já está aí rolando um novo IPTU, um novo Código Tributário também, que foi aprovado pela Câmara neste ano de 2021, e muitas pessoas acabam utilizando isso como dúvida para esse empréstimo que já foi aprovado aí em primeiro turno, em primeira votação pela Câmara de Alagoinhas. Queria que você falasse sobre a questão fiscal da Prefeitura de Alagoinhas, falasse também como andam as contas do município de Alagoinhas. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade, o convite da gente estar aqui levando de forma mais detalhada informação para a sociedade, né? Então, quando se fala da despesa pública, da gestão pública, quanto mais oportunidades a gente tiver de levar a informação para o maior número de contribuintes ou de munícipes, mais vantajoso e mais claro vai estar sendo a execução das nossas atividades. Afinal de contas, temos que prestar contas das diversas modalidades à sociedade, né? Quando a gente vem falar do Código Tributário, ele faz uma revisão de alguns valores que a gente já não vinha praticando há muito tempo. O Código Tributário anterior, ele praticamente ia completar 20 anos, né? Ele estava com 19 anos e interferiu muito na aplicação dessas normas. Então, além da revisão desses valores, no que diz respeito a taxas e alguma contribuição também, ele visa também facilitar a nossa decisão e o nosso posicionamento em relação aos diversos tipos de processos que a matéria tributária provoca. Então, com um texto mais claro, facilita a gente ter imparcialidade na decisão. Então, assim, isso viabiliza uma precisão, uma padronização nas nossas decisões. E uma das consequências que a gente já tenha nas nossas rotinas aqui na Secretaria da Fazenda é a primeira instrução normativa para procedimentos administrativos no âmbito do tributário. É justamente para servir de orientação não só para os servidores, como também para o cidadão, mesmo ele não sendo um interessado enquanto contribuinte, mas é uma informação que estará sendo publicada em Diário Oficial, para conhecimento de todos, como pedir, onde pedir, o que documento apresentar para dar mais celeridade na tramitação desses processos. A gente passa hoje pela campanha de IPTU, e a campanha de IPTU, ela basicamente não sofreu interferência do novo Código Tributário. O IPTU que hoje o contribuinte está pagando é o mesmo IPTU de 2020, apenas com atualização da inflação. E um grande aumento de um ano para o outro, apenas atualização da inflação. Diferentemente de outros tributos que a gente teve atualização na TFF, que é a taxa de funcionamento e fiscalização, a taxa de licenciamento e localização também teve alteração, a COSIP, que ela foi muito batida, não só pelos empresários, como também para os munícipes de um modo geral. Ela foi muito batida, inclusive já sofreu algumas reduções. E o que haveria no novo Código Tributário de impacto no IPTU já foi objeto de revogação na lei complementar que foi sancionada em 3 de agosto de 2021, que foi a primeira alteração do Código. Então, a gente aproveitou para ajustar a tabela da COSIP, revogar o IPTU adicional para a área excedente. Então, quem tinha um terreno muito grande ia pagar uma taxa de IPTU adicional, do mesmo jeito que ia ter cobrança da COSIP e taxa de lixo para terrenos. Então, esses itens eles foram revogados nessa primeira alteração do Código Tributário atual e já reflete o IPTU de 2021 apenas com a atualização da inflação.
Certo, secretária Roseane. Agora já vou partir para as perguntas dos cidadãos que me enviaram previamente essas dúvidas para tentar explicar para eles, né, um pouco mais sobre essa questão fiscal, sobre esse empréstimo de 49,9 milhões de reais aqui na cidade de Alagoinhas. Tem uma pessoa, né, eu vou evitar citar o nome das pessoas durante essa entrevista, pergunta o seguinte: por que a UAMA, a União das Associações de Moradores de Alagoinhas, e as associações de moradores não foram ouvidas? No que diz respeito a contratar ou não. Isso em relação à distribuição desses recursos para aplicação nas obras da cidade, projetos estruturantes, enfim. O que acontece? Não foi feita uma reunião específica com esses segmentos para a discussão desses itens, porque as áreas que já estão definidas como de intervenção com o recurso do empréstimo, ela já foi objeto de coleta com a conversa ao longo desses anos, que é o que na gestão pública a gente chama de estudo de demanda. Então, a UAMA já se pronunciou nas diversas reuniões que o executivo se fez presente nessas assembleias. A gente recebe com frequência ofícios das diversas associações sinalizando a necessidade de o que precisa de como priorização de intervenção naquela sua localidade, e a gente vai pegando esses elementos e compondo algumas estratégias, porque quando a gente elenca aquela rua como prioridade na execução do empréstimo, a gente observa critérios técnicos. Então, quando a gente define que aquela rua vai ser pavimentada, é porque o esgotamento sanitário, a drenagem precisa já ter sido viabilizada, ou então precisa, além da pavimentação, contemplar esses itens. Então, a Secretaria de Infraestrutura fecha o seu projeto baseado nesses elementos técnicos e na demanda que já vem sendo estabelecida ao longo dos anos, que isso não começou em 2021 com o protocolo do projeto de lei. É um levantamento que a Secretaria vem fazendo ao longo dos anos, vai catalogando isso, e a gente chama de estudo de demanda. Mas, assim, pode não ter acontecido uma reunião exclusiva e específica para discutir as ruas do empréstimo. Isso não quer dizer que os segmentos não tenham sido envolvidos e ouvidos. Mas, à medida que todas as reuniões, que não só Maria das Graças, secretária de Infraestrutura, como também eu, Rosiane, já participei de várias reuniões, não só com a UAMA, como em várias associações. Isso traz para a gente uma coleta de informação, porque se a gente se desloca para uma entidade, se a gente recepciona um ofício, já é de nosso conhecimento aquela demanda. O que a gente precisa é traçar essas estratégias de onde já tem determinadas intervenções e o que precisa ser completo: esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação. Tem mais uma pergunta aqui, secretária Rosiane. A pergunta é a seguinte: em 5 anos, o endividamento do município... Eu vou ler devagar essa pergunta porque ela parece ser um pouco mais complexa. Em 5 anos, o endividamento do município saiu de 8 milhões ano para 28 milhões ano. E para 2024, fim do governo Joaquim, a previsão é de 37 milhões ano. Sem esse empréstimo que foi aprovado na terça, anteontem, hoje é quinta-feira. Muito dinheiro emprestado e muito pagamento de juros, inclusive atualização em dólar de um desses empréstimos. Não reduz a capacidade de investimentos em postos de saúde, equipamentos, hospital municipal e hospital do câncer? Eu visualizo também, eu já estou na prefeitura há 20 anos e venho acompanhando a dívida pública do município, o gasto público do município. Não foi uma demanda que eu passei a acompanhar no momento que eu assumi a Secretaria da Fazenda. Então, eu já passei pela diretoria financeira, Secretaria de Planejamento, Controladoria. Não tem como não olhar a dívida pública de Alagoinhas. Ela, no que diz respeito à sua despesa anual, ela vai sim sofrendo algumas alterações.
para baixo ou para cima, levando em consideração alguns autos de infração, não só empréstimo tem nessa conta. Então, agora mesmo está sendo tramitado no governo federal a possibilidade de um refis federal, que é uma renegociação da nossa dívida previdenciária. Então, assim, isso acontece nos diversos componentes da dívida pública. Isso pode interferir para mais ou para menos. E, de fato, nós temos uma atuação do empréstimo que nós fizemos convertendo o nosso empréstimo da CAF para real, em torno de 45 milhões, das intervenções que já aconteceram na cidade e que a gente vai fazer esse pagamento ao longo de 8 anos, né? E aí o que acontece? Acaba assustando. A gente sabe das grandes demandas que a sociedade não entende porque é que passa 4 anos de se reelege ou não se reelege, e eu não consigo alcançar aquela localidade. Então, é uma forma, até porque recurso de empréstimo também é investimento com recurso próprio, da gente dar um retorno mais célere para a sociedade, do que está sendo feito com recurso do seu imposto, da sua taxa, em retorno mais rápido para o cidadão, e ele visualize a chegada desse serviço chegando para você de forma mais célere. Quando a gente fala do orçamento anual, a gente não consegue contemplar muita coisa. O cobertor é muito curto, nós temos várias obrigações constitucionais, a exemplo de saúde, educação e Câmara, e aí, na nossa execução anual, acaba não sobrando muita coisa para investimento. Então, quando você tem a possibilidade de pegar um empréstimo com taxa de juros baixa, que na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, nós temos potencial para a garantia da União com a melhor taxa que existe, com avaliação A, é a melhor taxa de juros. Então, isso é uma possibilidade da gente dar um retorno para o cidadão de forma mais rápida, sem onerar tanto para o município. Então, quando a gente fala de empréstimo, não há como deixar de observar carência, prazo de amortização e, principalmente, taxa de juros. Faz toda a diferença. Então, não se pega empréstimo com taxa de juros altas, com má avaliação na STN. Então, esse é o item que a gente observa, equilibrar a balança no endividar do município com o retorno à sociedade do imposto que ele vem pagando. Secretária, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se, além do empréstimo, nesse momento que a prefeitura tem algumas secretarias, né, que estão assim bem apertadas financeiramente, se não existiria outras alternativas que poderiam ser utilizadas, a não ser o empréstimo, sei lá, algum remanejamento, redistribuição das destinações dos recursos de cada secretaria. A gente vê que algumas secretarias estão conseguindo investir muito, trabalhar muito, como a SEDUC, que tem aí feito requalificação de escolas, e também a SEMAS tem ajudado muitas pessoas, mas em contrapartida outras secretarias como a SESEP e a SESIM passam assim grandes dificuldades. Mas já vou emendar essa minha pergunta com uma pergunta de um cidadão, que ele diz o seguinte: com a quantidade de emendas parlamentares e com os sucessivos aumentos de arrecadação a cada ano, essa grande quantidade de empréstimos não demonstram uma falta de boa gestão financeira, ou seja, a falta de controle na qualidade dos gastos? Em relação a essa questão da distribuição, a gente está, graças a Deus, saindo do pior da pandemia. Então, nós precisamos, a gente teve que dar uma readequação na execução orçamentária para concentrar energia no suporte à saúde, no enfrentamento à Covid. Não foi só recurso federal e estadual que foi direcionado para esse enfrentamento. Então, recurso municipal também foi direcionado para esse apoio. E isso levou deixou algumas secretarias em condições de serem sacrificadas para esse direcionamento. Então, com a suspensão das aulas, a gente precisou distribuir cestas básicas para os alunos.
A Secretaria de Assistência Social, levando em consideração o nível de desemprego, a condição da sociedade no período da pandemia, também tivemos que dar esse direcionamento, que era o suporte imediato que a gente precisava levar, tendo como base a situação da pandemia. Então, quando a gente faz esses remanejamentos, a gente está sacrificando SESEP, SEMAG, SESET, esses são os sacrificados do processo. A arrecadação é uma só, a gente monta o bolo e vai fazer o fatiamento. Então, nesse fatiamento, a gente prioriza quem é que está passando fome, quem é que está correndo risco de vida. Então, essa foi a estratégia adotada para os remanejamentos. E aí vem a segunda abordagem, em relação às emendas parlamentares e os sucessivos aumentos da arrecadação a cada ano. Pronto. Em relação às emendas parlamentares, em 2020, os vereadores redirecionaram a sua emenda também para dar suporte ao enfrentamento Covid. Então, 2021, a gente retoma as emendas parlamentares, dando o seu direcionamento conforme a indicação de cada vereador, e já iniciamos essas execuções. Para as emendas parlamentares, nós priorizamos executar em 2021, 2021, e é justamente o que a gente está em trâmite, licitação, execução, alguns projetos eles estavam parados. Por exemplo, a SESET, diversas ações estavam suspensas por conta dos nossos decretos, consequentemente, não se fazia sentido estar licitando esses itens em observância à pandemia. Então, muitos desses itens a gente só está licitando a partir de agora. Então, por isso que as emendas estão em execução nesse momento, considerando a indicação de cada vereador. E aí, as demais emendas a gente vai executar ao longo de 2022. O outro ponto é em relação à necessidade de empréstimo, levando em consideração o crescimento da receita. Pronto. Mesmo com todo o crescimento da receita, a gente continua tendo as nossas obrigações constitucionais. Se aumenta a receita, aumenta o percentual que deve ser aplicado na saúde, na educação e assim sucessivamente. A gente está conseguindo equacionar uma série de demandas que ficaram comprometidas por conta da pandemia. Não foi à toa que, ano passado, o município de Alagoinhas também, além de outros, precisaram de auxílio financeiro da União para recompor as nossas perdas. Então, era justamente isso, o restabelecimento que a gente está fazendo em 2021. Aí vem justamente um dos apelos que a gente vem sentindo aí, tanto nas nossas ações de governo, como também nas reclamações da sociedade. A cidade está cheia de buraco. Então, é justamente uma das estratégias que, ao final das chuvas, a gente já retomou o tapa-buraco. Mas é justamente isso. A receita, quando ela cresce acompanhando uma legislação. E a legislação, se a receita era de 100, os índices continuam os mesmos. Se a receita vai para 150, os índices acompanham o comportamento da receita. Então, a aplicação ela está vinculada ao seu comportamento. E aí, a diferença é que a gente pode fazer o famoso remanejamento, dando esses direcionamentos para as demais secretarias. Secretária Rosiane, já se aproximando aqui do final da entrevista. Na última entrevista que fizemos com a secretária Gal, a secretária de Infraestrutura de Alagoinhas, ela falou que, às vezes, na cabeça do cidadão comum, 50 milhões pode parecer assim, uma coisa assim, bombástica, mas quando se fala em obras, infraestrutura e serviço público, não é esse dinheiro todo assim, principalmente na cidade de Alagoinhas, que enfrenta tantos problemas relacionados à infraestrutura, e para você fazer trabalhos assim grandiosos, é necessário muito, mas muito dinheiro. Eu queria saber, Rose, por que não, o empréstimo assim não foi pedido assim até mais dinheiro do que isso? Nós poderíamos, pela avaliação da Secretaria do Tesouro, pedir muito mais. Só que, assim, ao tempo que a gente quer, nós precisamos não ser audacioso de chegar ao limite. Então, a gente ponderou o que a gente poderia fazer, afinal de contas, é empréstimo e vai ter cobrança de juros, né? E a gente já começou a pagar o da CAF.
Então, basicamente, juntando o que a gente já contratou e executou com esse, se aproximaria de 50 milhões, ou de 100 milhões. Um foi 45, outro é 49.900, então já se aproximaria de 100 milhões. Então, o equilíbrio que a gente precisa buscar eu preciso tentar chegar a um número de endividamento, já que a minha capacidade ela não está comprometida por conta disso, graças ao desempenho da arrecadação, eu consigo dar vazão a esses empréstimos sem comprometer o meu dia a dia em relação às despesas imediatas. O empréstimo está basicamente voltado para a infraestrutura e mobilidade urbana. Então, os outros serviços eles não sofrerão comprometimento por conta do pagamento desse empréstimo. Então, pelo princípio da continuidade, eu preciso observar daqui a 4 anos, 3 anos e 1 mês e meio, quando o Joaquim sair, que o próximo prefeito não venha encontrar dificuldades. Então, como vai muito do perfil de cada gestão, prioridades, é prudente não chegar a números tão altos, porque, por mais que a gente saiba que o município poderia, por exemplo, pegar 75 milhões, numa das avaliações das instituições financeiras, a gente poderia chegar a 100 milhões. Nós temos capacidade de avaliação de pagamento para esses números. Então, não é prudente a gente trabalhar com números altos e ao limite. Então, avaliamos que pelo número de intervenções que já foram feitas com recurso da CAF e o que poderá ser feito com esse recurso desse novo empréstimo, a gente já conseguiria alcançar um nível melhor de satisfação ao contribuinte com o direcionamento do seu imposto, sem buscar altos números de endividamento para o município. Então, quando a gente olha para o princípio da continuidade, que aí vai passando de prefeito a prefeito, e as suas priorizações, como, por exemplo, nós temos um prefeito médico. Então, automaticamente, a gente sabe que um volume maior de recurso vai ser direcionado para a saúde. Hoje, 2021, a gente gasta no mínimo 25% em saúde. 10% a mais do que o mínimo constitucional. Pode não ser o perfil do próximo prefeito. Então, assim, a gente dá margem para a tomada de decisão de acordo com o planejamento que vai ser traçado para os próximos governos, que inclusive pode fazer novos empréstimos. Essa margem não está sendo comprometida 100% com o prefeito atual. Então, Joaquim, quando ele faz essa decisão, ele ponderou uma série de questões e ouviu os técnicos. Ele não tomou essa decisão em seu gabinete, sem discutir número, sem discutir o endividamento, sem discutir até carência, ele discutiu. Então, houve essa ponderação no que pode fazer, até onde eu consigo contemplar de anseio da sociedade em ter a sua rua asfaltada, de não ter a sua rua alagada, que uma das principais, a primeira decisão que tomou, resolve a macrodrenagem do Silva Jardim. Então, assim, uma das preocupações, isso está evidenciado nesses empréstimos, muita obra embaixo do chão. Então, assim, depois que sua rua para de alagar, cai no esquecimento. Então, em tese, não era para ser uma das prioridades de um governo, já que o povo, depois que a sua rua deixa de alagar, a sua casa deixou de alagar, a lama deixou de invadir a sua casa, cai no esquecimento. Então, assim, é um investimento alto em grandes obras em macrodrenagem, e isso se reflete também nesse novo empréstimo. Perfeito, Rose. Mais uma pergunta. A senhora que já está há 20 anos no serviço público aqui da cidade de Alagoinhas, acompanhando de perto o que acontece na prefeitura, eu queria saber, Rose, com sua experiência, na sua visão, esse empréstimo que está sendo discutido agora nesse segundo semestre de 2021, você acha que ele, em questão de planejamento e questão de a estruturação, ele é melhor do que aquele da CAF? Assim, são perfis diferentes, né? Ele acaba se complementando. Então, como também tem um foco em requalificação de vias, mobilidade urbana, acaba tendo um perfil parecido. A diferença é que esse já se inicia
com a própria audiência, já foi com o projeto básico e a sua licitação já vai ser com o projeto executivo, e isso dá um salto de qualidade. Isso é fato. Não tenho muito domínio, né, na questão técnica de infraestrutura, mas é assim, o projeto executivo, ele dá um salto de qualidade enorme na sua execução. Então, ele é um divisor de águas, inclusive no critério de utilização e do gasto do recurso. Dá um direcionamento em mínimos detalhes para o empreiteiro que vence essa licitação, do que exatamente aquela rua precisa. Então, com certeza, dá um salto de qualidade. Muito obrigado, viu, secretária Rosiane, pela sua disponibilidade, por abrir as portas aqui da Cefaz, do seu gabinete, e poder discutir com a gente, né, nós da imprensa, e poder esclarecer aí tudo o que tange aí esse empréstimo. Então, fique à vontade, se teve algo que eu não perguntei, sinta-se à vontade para dar suas considerações finais. Me coloco à disposição, fico muito grata pelo convite e a oportunidade. A gente acaba ficando muito aqui voltado, eu sou um misto de secretaria meio e secretaria fim. Quando se fala de arrecadação, não dá para falar tanto de meio, né? Mas, como a gente está aqui preocupado na ponta com a arrecadação, fica muito preso aqui no dia a dia, nas obrigações e nos prazos, e é importante a sociedade saber que, apesar de toda essa entrega, essa dedicação dentro de um gabinete ou de uma reunião para outra, sempre estarei à disposição, ou pessoalmente, por telefone, por e-mail, no que estiver ao meu alcance, no que estiver à disposição da Secretaria da Fazenda para a gente prestar esclarecimentos, orientar e melhorar. Um dos focos hoje que a Secretaria da Fazenda tem a gente tem um foco muito grande em pegar esse novo Código Tributário com esse gancho na qualificação dos processos que a gente pode dar e eficientizar a nossa máquina de arrecadação. Muito obrigado, Rose, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. Muito obrigado, até a próxima. E quem está nos acompanhando pelo YouTube, pode deixar aí seus comentários, pode deixar aí as suas perguntas, as suas indagações ou até mesmo seus comentários do que você achou deste vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.